caros alunos. Hoje nós vamos aqui trazer um texto do Kelsen, da obra dele A Democracia, que vai mostrar um pouco como que a democracia ela é gerada a partir de um certo relativismo filosófico. Isso porque Kelsen ele vai dividir aquela ideia de juízo de valor, juízo de fato, e vai trazer essa distinção para poder mostrar que o juízo de valor ele é um juízo que não pode ser atribuído à ciência. Por quê? Porque a ciência ela não tem como ser normativa. Ela fala das coisas como são, porque são e pronto. Agora, o juízo de valor ele é normativo, né? E a democracia nessa esteira aí, ela também teria que se preocupar com isso, né? Em ser científica ou não. Só que a questão é a seguinte, a gente vive hoje um mundo em que a democracia ela está longe de ser o ideal. Nós temos uma democracia que seria uma democracia real e uma democracia ideal. Por quê? Porque a maioria acaba não sabendo o que quer. É basicamente essa que é a ideia principal aqui no texto que eu vou ler. Então vamos lá ao texto, depois a gente comenta mais alguma coisa. A democracia é filha do relativismo filosófico. Foi um discípulo de Hegel que, na luta contra o movimento democrático na Alemanha durante o século XIX, lançou a palavra de ordem: autoridade, não maioria. E, de fato, se alguém crê na existência do absoluto, para usar a terminologia de Platão, que significado tem deixar que a maioria decida aquilo que é politicamente bom? Legiferar não em conformidade com aquilo que objetivamente é o melhor para os indivíduos sujeitos a essa ordem social, mas em conformidade com aquilo que esses indivíduos, ou a maioria deles, certa ou erradamente considerem o melhor. Essa consequência dos princípios democráticos de liberdade e igualdade é justificável apenas no caso que não haja uma resposta absoluta à pergunta sobre o que é melhor, que não haja algo como um bem absoluto. Permitir que uma maioria de homens ignorantes decida substituindo a decisão de um só, que em virtude de sua origem divina ou por inspiração tem conhecimento exclusivo do bem absoluto, não é sem dúvida o método mais absurdo, caso se creia impossível tal forma de conhecimento pela qual, consequentemente, nenhum indivíduo tem o direito de impor aos outros sua vontade. O respeito da opinião política de outro é um dos princípios fundamentais da democracia, pois todos são iguais e livres. Tolerância, direitos da minoria, liberdade de expressão e liberdade de pensamento, tão típicos da democracia, não têm direito de cidadania em um sistema político baseado sobre a fé em valores absolutos. Essa fé leva irresistivelmente, e sempre levou, a uma situação em que quem afirma possuir o segredo do bem absoluto reclama o direito de impor sua opinião como sua vontade aos outros que estão no erro. Estar no erro em conformidade com tal opinião é estar em falta, e por isso punível. Se, porém, se reconhece que apenas valores relativos são acessíveis ao conhecimento e à vontade humana, então é justificável impor uma ordem social àqueles que a rejeitam, com a condição, porém, que essa ordem esteja em harmonia com o maior número possível de indivíduos iguais, ou seja, com a vontade da maioria. Pode ser que a opinião da minoria e não a da maioria seja justa, unicamente por causa dessa possibilidade que apenas o relativismo filosófico pode admitir. Aquilo que é justo hoje pode ser injusto amanhã. A minoria deve ter a oportunidade de expressar livremente sua opinião e a possibilidade de se tornar, por sua vez, maioria. No capítulo 13 do Evangelho de São João, é descrito o processo de Jesus. A simples história, em sua ingênua exposição, é um trecho sublime de literatura e, sem querer, torna-se trágico símbolo do antagonismo entre absolutismo e relativismo. Eram os dias da Páscoa hebraica, quando Jesus, acusado de pretender ser o Filho de Deus e o Rei dos Judeus, é levado diante de Pilatos, procurador romano. E Pilatos, ironicamente, perguntou a Jesus, que aos olhos do romano não era mais do que um pobre louco: És então o Rei dos Judeus? Mas Jesus tomou a questão muito seriamente e, totalmente penetrado pela chama de sua missão divina, respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz.
Então Pilatos perguntou: o que é a verdade? E como ele, o cético relativista, não sabia o que fosse a verdade absoluta em que aquele homem acreditava, entregou-se em perfeita coerência ao procedimento democrático, remetendo a decisão do caso ao voto popular. Ele foi até os judeus, relata o Evangelho, e disse-lhes: não encontro nele nenhuma culpa, mas tendes o costume de que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos de novo gritaram: não este, mas Barrabás. O Evangelho acrescenta: Barrabás era um ladrão. Para aqueles que creem no Filho de Deus e no Rei dos Judeus como testemunha da verdade absoluta, este plebiscito é sem dúvida um forte argumento contra a democracia. E esse argumento nós, cientistas políticos, devemos aceitar, mas apenas com uma condição: de estar tão seguros de nossa verdade política a ponto de impô-la, se necessário, com sangue e com as lágrimas, de estar tão seguros de nossa verdade como estava da sua o Filho de Deus. Então, a partir desse trecho a gente percebe, né, que a democracia ela pressupõe a existência de um bem comum ou algo que a gente poderia determinar coletivamente, né, que seria a vontade do povo. Mas essa vontade do povo, muitas vezes, é considerada falsa e a democracia seria irrealizável. O povo ele não tem uma vontade uniforme. A chamada vontade do povo seria, assim, para Kelsen, uma figura de retórica e não uma realidade. Por isso que ele fala de democracia real e democracia ideal. O governo do povo ele não pressupõe uma vontade do povo, mas que o povo participe na formação desse governo, através das eleições que são democráticas, com voto igualitário, universal, livre e secreto. Então essa é a característica principal da democracia, né? Ou seja, o povo participa apenas da decisão de quem vai governá-lo, né? Mas ele mesmo não decide tudo. Mas com isso, Kelsen ele não está defendendo o fim da democracia, né? É importante ressaltar que para ele existe sim a ideia de uma democracia que vai se opor ao regime autocrático, né? Mas é necessário que a gente tenha em mente o que a gente está buscando quando busca a democracia, para a gente não correr o risco de criar certas utopias, né, e generalizações apressadas e acabar pensando que existe uma perfeição intrínseca a ela. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.